Graça e paz, amados. Neste dia eu gostaria de falar para vocês de um assunto bem importante para todos nós. Esperança em Cristo. Este é o tema que nós vamos tratar nesta manhã. Para basearmos a nossa reflexão, eu gostaria de usar o texto de Oséias 4, versículo 6, que fala disso também, não é? Começa questionando a destruição do povo de Israel. O texto na parte B diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aqueles irmãos, eles rejeitaram o conhecimento de Deus. As pessoas não sabiam mais quem era Deus. Então o profeta Oséias mesmo, no capítulo 6, versículo 3, ele diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amados, esse é um momento realmente de reflexão. Muitas pessoas estão desesperadas, sem esperança, mas a palavra de Deus, na maioria dos lugares onde nós lemos, elas sempre estão encerrando com uma palavra de esperança e de fé, exortando-nos a toda a população que está ouvindo isso ou que não está ouvindo, para que creiam e tenham esperança, porque todas essas coisas vão passar. O profeta Jeremias, falando no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos de 21 a 26, ele diz: mas a esperança volta quando penso no seguinte. Aquele profeta havia passado muitas dificuldades, ele também estava desesperançado, ele estava angustiado, ele estava aflito, mas ele volta a pensar de uma forma mais viva, mais correta. Então ele diz: mas a esperança volta quando eu penso no seguinte, ou quando eu penso nessas coisas. O amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Este amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que eu tenho, por isso eu confio nele. O Senhor é bom para todos aqueles que nele confiam. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Prestemos atenção, amados, que o profeta, depois de estar tão angustiado, a mente dele volta a raciocinar de forma viva, correta. E ele enumera nesse texto algumas coisas que nós estamos precisando neste momento. Lembrar que o Senhor é misericordioso e a sua bondade não tem fim. A segunda coisa que ele diz é que o amor e a bondade de Deus se renovam a cada manhã. A terceira coisa que ele cita nesse texto é: o Senhor Deus é grande em fidelidade. E no quarto lugar ele cita: Ele é tudo o que temos. Presta bem atenção nisso. Ele quem Deus, é tudo o que temos. Por isso precisamos confiar totalmente nele. Seguindo, ele diz: o Senhor é bom para todos que o buscam e nele confiam. Presta bem atenção nisso. O Senhor é bom para todos que nele confiam, que o buscam e nele confiam. E ele encerra dizendo no versículo 6: o melhor que fazemos é ter esperança
e aguardar com tranquilidade no Senhor. Mas, amados, muita gente ainda tem dúvida, até mesmo crente, será que Deus vai nos tirar dessa? Eu não tenho nenhuma dúvida, eu tenho plena certeza de que aquele que entrou no barco conosco, ele vai nos levar até o outro lado em segurança. Mas para responder às perguntas e às dúvidas de algumas pessoas, né, que podem estar perguntando, mas quem realmente é esse Deus para que possamos confiar nele? Então presta bem atenção. O profeta Isaías diz, em Isaías 40, versículo 28, será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Moisés, escrevendo em Deuteronômio, ele diz, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Em 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 31, o escritor diz, este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos aqueles que nele confiam. Muito bem. Seguindo nessa lógica, não é, de se perguntar, outros podem estar perguntando, mas que provas eu tenho de que ele é o grande Deus? Para quem já acredita e já teve experiências com Deus, sabe que realmente ele é o grande eu sou, o grande Deus. O Deus da providência, o Deus que chega perto, o Deus que se aproxima, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que faz, o Deus que desfaz, o Deus que ressuscita. Mas para muitas pessoas que não entendem, não conhecem isso, não é? Vamos responder agora, mas quais são as provas? Não é? A primeira coisa que eu posso dizer para você é, para que nós tenhamos provas, nós precisamos do conhecimento. O conhecimento nós adquirimos lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, ela diz que ele criou os céus e a terra, conforme Isaías. Se perguntarmos a Moisés, ele diz, eu estava com ele estava comigo, e nós abrimos o mar vermelho. Eu estava com ele na travessia do deserto, ele fez sair água da rocha. Moisés ainda responde, ele é o Deus que providencia comida para nós, ele fez chover codornizes do céu. Amados, se perguntarmos aqueles discípulos que estavam com Jesus, se perguntarmos a viúva de Naim, se nós perguntarmos a várias pessoas através da palavra de Deus, eles vão dizer, ele é o Deus que ressuscita mortos, ele é o Deus que dá vista ao cego, ele é o Deus que multiplica o pão, ele é o Deus que faz o coxo andar. Amados, Deus ainda continua alimentando multidões famintas. E por último, se nós perguntarmos àqueles discípulos lá no caminho de Emaús, que tiveram a experiência de andar com Jesus depois de ressuscitado, eles vão dizer, ele venceu a morte porque nós andamos com ele. Muito mais poderia se dizer de Deus, mas o tempo é curto. Uma coisa que me chega à memória aqui, o anjo disse para Maria, lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Então, amado, eu já começando a encerrar esta reflexão, dizendo que, como para Deus nada é impossível, essa pandemia, ela não é impossível para Deus. Estamos vivendo uma experiência, estamos nesse barco, mas nesse barco Jesus está conosco, nós vamos chegar do outro lado. E no momento certo ele vai dizer, vento, se acalma, mar, se acalma.
Ele vai dizer à pandemia também: se acaba, encerrou, é hora de não matar mais ninguém, de não perturbar mais ninguém. Na vida, meus amados, na vida, muitas vezes os problemas e situações fazem com que tenhamos medo e nos sintamos pequenos e vulneráveis. Nesses momentos, nada é melhor do que acreditar e servir a esse Deus grande que nos sustenta, nos protege com a sua mão poderosa. O salmista diz no Salmo 9, versículo 10: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Respondendo àqueles homens lá que estavam no barco com Jesus, em Mateus 8, 27, que perguntaram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Eu posso dizer com segurança: este é Jesus, o nosso grande Deus. E eu quero lhe falar uma coisa ainda. O nosso medo, presta bem atenção nisso, anota isso aí. O nosso medo se torna pequeno quando o nosso Jesus é grande dentro de nós. Quem diz ter um grande Deus, traduz isso numa grande coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Olha, presta outra coisa que você deve anotar aí. Uma visão pequena de Deus se traduz pelo medo que alimentamos. Quem alimenta em seu coração um Jesus fraco e impotente estará sempre com medo. Medo de tudo, inclusive dessa pandemia, desse Covid-19. Mas eu prefiro acreditar no que a palavra de Deus diz no Salmo 91, de 7 a 11. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente